Hey jovens, tudo bem com vocês? Eu sou Luciano Filho, bem-vindos ao Sábado 14 e eu tô aqui para fazer outro ranking, dessa vez da franquia A Hora do Pesadelo. São 9 filmes da franquia, o último filme foi lançado em 2010 com o remake do A Hora do Pesadelo, então eu acredito que vai ser outra franquia que vai demorar para ter uma sequência, mas eu espero que tenha porque eu gosto muito. E essa zaga, ela se alterna entre filmes bons e ruins. Eu acho que A Hora do Pesadelo tem mais filmes legais do que ruins, mas isso aí, né, é também um pouco relativo. Então vai dizer que aqui é só minha opinião e vocês têm todo o direito de concordar ou discordar com ela, tá bom? Então, para começar a listinha, eu vou falar da parte que eu menos gosto, que é A Hora do Pesadelo 6, A Morte de Fred. Esse filme é para mim um total desperdício, porque eles tinham uma ideia muito legal nas mãos e conseguiram estragar. Gente, só pelo fato desse filme ter o Fred Krueger fantasiado de bruxa e voando numa vassoura, já descredibiliza ele todinho na minha concepção. Apesar disso, esse é o filme que mais foca no passado do Fred. Então eles tinham realmente uma ideia muito legal de mostrar um pouco da infância, da juventude do Fred. O fato da gente saber que ele tinha uma família antes de ser queimado. Então tudo isso podia ser uma história muito boa. Só que foi uma coisa tão amadora, tão mal feita, que chega deu até raiva de assistir. O filme tem alguns momentos legais, algumas mortes interessantes, mas tem outras mortes que eles perdem tanto tempo naquela morte que ela fica sem graça. Pra mim é o caso daquele do videogame, que é criativo, mas fica extremamente longa e chata. E no fim, existem muitas franquias que fazem isso, né? Coloca tipo o título do filme e no final, o último pesadelo, o massacre final, dando a entender que vai ser o último da franquia, mas a gente sabe que não é. Depois desse vieram mais duas sequências e o remake. Então, esse aqui, A Hora do Pesadelo 6, pela maquiagem ruim, que o Fred tem uma maquiagem ruim nesse aqui, pela história boa, mas totalmente desperdiçada, e pelas mortes até um pouco sem criatividade em alguns momentos, ele é o meu menos favorito da franquia. O próximo filme é A Hora do Pesadelo 2, A Vingança de Fred. Não que esse filme seja ruim, mas devido à expectativa que eu tinha com relação ao primeiro, que o primeiro filme é muito bom, eu esperava algo no mesmo nível. E aqui nesse segundo filme, o Fred continua assustador, amedrontador, um cara de poucas palavras, ele solta uma ou outra frase, mas ele é mais sádico, ele continua sádico como o original. Isso é muito legal. Eu gosto dessa personalidade obscura e dark do Fred, que se perdeu ao longo da franquia. Mas o que é que faz eu colocar esse filme como um dos que eu menos gosto? Não é nem a questão da história, que a história é boa, tenta focar outros pontos do Fred. Mas acontece que não tem muita coisa com relação aos pesadelos. Tem uma outra cena, mas o foco, o objetivo do Fred é que é diferente. Ele quer vir para o mundo real, então os pesadelos são bem confusos. Na verdade, quase não tem pesadelos, porque é o Jesse que está matando sob comando do Fred. Então acho que o que eu gostava do original se perdeu um pouco aqui. Além do fato, né, de termos ali alguns pontos que eu achei um pouco chato com relação à história do Jesse, não a história do Fred, mas é apenas os detalhes. Eu acho o Jesse um personagem carismático, eu acho que os amigos do Jesse são legais, e eu acho que o Fred podia fazer uma coisa, um massacre bacana em cima disso. Um dos melhores momentos para mim é aquela morte do amigo do Fred. Para mim a única coisa realmente assim bacana do filme. O resto eu já não achei tão interessante, como a morte do treinador deles, eu achei um pouco fraca.
E até aquele massacre final eu achei até desnecessário, porque todo mundo viu o Fred ali, todo mundo viu aquela criatura queimada e ficou por isso mesmo. Pelo menos é isso que a gente viu nas sequências. Então, é um filme legal, mas podia ser melhor. O próximo filme da lista nem todo mundo vai concordar comigo. Fred vs Jason. Eu não acho esse filme tão legal quanto outros filmes da franquia Hora do Pesadelo e até mesmo do Sexta-feira 13. Alguma coisa nele não me simpatizou. Eu não sei se é o fato do Fred ser muito caricato ainda aqui, ser uma figura pop muito presente e uma figura não tão assustadora, apesar da maquiagem dele aqui ser uma das melhores, na minha opinião. Os pesadelos que o Fred faz são criativos, a briga dele com o Jason é muito legal, só que eu acho que tem muito pouco do Fred. Eu acho que tem mais coisas do Jason do que do Fred. E é esse o meu problema. Apesar de terem juntado os dois vilões num filme só, se tu parar pra reparar, são dois universos muito distintos. Jason, aquele cara que mata as pessoas no acampamento Cristal, e Fred, aquele cara que mata nos sonhos. Apesar de ter situações fantasiosas das duas histórias, pra mim são coisas bem distintas. E juntar os dois soou uma coisa um pouco forçada na minha concepção, apesar de ser divertido. Os personagens não são tão carismáticos, os atores não são tão bons. Aquele ator que faz o Will é um péssimo ator. Sempre que ele aparece, ele está mostrando os dentes. E em determinados momentos, quando ele devia estar assustado, ele está rindo. O filme é legal, mas se tu analisar ele como um todo, parece que tem coisas que não se encaixam. Então, por tudo isso que eu falei, eu acho que ele se encaixa bem aqui. O próximo filme da lista é A Hora do Pesadelo 5, O Maior Horror de Fred. Esse é o filme que foca mais na história de como foi que o Fred Krueger surgiu, de quem ele veio, como foi que Amanda Krueger ficou grávida. E é um filme que tenta resgatar um pouco do terror que foi perdido nas partes 3 e 4. Aqui o Fred volta a ter um pouco de seriedade, mas também ainda é um personagem caricato, é um personagem que fica fazendo frases de efeito, é um personagem aqui que fica fazendo gracinhas e palhaçadas antes de matar, mas ao mesmo tempo a gente consegue perceber um pouco de criatividade em algumas mortes. Aqui o Fred mata pouca gente, 3 pessoas como eu mencionei, mas eu acredito que o foco não é nas mortes, mas sim na história, tanto na história do Fred quanto na história da Alice, que é a protagonista desde o 4º filme. E aí é um filme que consegue se manter em equilíbrio. É interessante, é legal, é curioso, mas ainda assim está longe da qualidade do filme original, por exemplo. O próximo filme da lista é A Hora do Pesadelo, o remake de 2010. Muita gente pode jogar uma pedra em mim por causa disso, mas fala sério, pessoal, eu gostei muito do A Hora do Pesadelo. Poderia ter sido melhor? Claro que poderia. Primeiro, seria muito melhor se o Robert Englund voltasse a ser o Fred Krueger, mas ele não quis fazer o quê? E uma coisa que eles deveriam ter feito é se manter fiel à história do Fred. Fred Krueger é um assassino de crianças e não um pedófilo. Isso é um ponto que eu não gostei, que colocaram nesse remake. E outra coisa que eu também não gostei desse remake é a maquiagem do Fred. Ele não tá tão queimado, eu não gostei da aparência dele. Mas isso não é culpa nem do ator, é culpa da maquiagem mesmo. O Fred devia ser bem mais feio do que ele é aí. Mas se não fosse por isso, se o Robert Englund estivesse no lugar do Fred, e se a história se mantesse um pouco mais fiel à história do Fred, a original, esse aqui seria um ótimo filme, um ótimo remake, pessoal. As mortes são interessantes. O Fred, quando solta as frases dele aqui, eu acho muito legal. Aquela frase que ele fala com relação ao coração e o cérebro, que quando o coração para de bater, o cérebro funciona por alguns minutinhos. É uma tortura psicológica muito interessante e agoniante. Ou quando ele fala aquela frase
porque você está gritando, ainda nem cortei você. São frases bizarras que ele solta que faz com que esse personagem aqui nesse filme seja ameaçador e assustador. Ah, sim, outra coisa que eu não gostei desse filme é da atriz que faz a Nancy. Além da falta de personalidade, da falta de carisma, eu odeio gente que cospe no prato que come. E essa atriz já falou em uma entrevista em algum lugar que ela não gostou de fazer o A Hora do Pesadelo. Pra mim, esses tipos de situações são ridículas, de gente sem noção. Enfim, eu acho que alguns de vocês podem me entender. Mas, no geral, A Hora do Pesadelo Remake é um filme muito legal. Ele pode ser fraco com relação aos pontos que eu mencionei aqui, mas ainda assim é divertido com umas mortes bem criativas. O próximo filme da lista é A Hora do Pesadelo 7, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred. Esse filme, ele marca uma coisa muito interessante. O retorno de Wes Craven na direção e na história, ignorando todos os eventos. Na verdade, ignorando tudo, pessoal, não é nem todos os eventos. Ele ignora tudo porque dentro desse filme, A Hora do Pesadelo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 realmente são filmes. E o Fred Krueger está querendo sair do filme, da televisão, e vir para a realidade. E aí a atriz Heather Langenkamp, que faz a Nancy Thompson, tenta combater esse Fred. E aqui o Fred volta a ser assustador, é um personagem que dá medo, que se assemelha muito aos dois primeiros filmes da franquia e por isso ele ganha pontos. E a história realmente é muito interessante, como ele faz, como o Wes Craven consegue fazer essa metalinguagem de televisão, de filme e de realidade. Uma coisa que ele conseguiu fazer muito bem também com Pânico. O problema desse filme, para mim, foi justamente o fato dele ter transformado os 6 primeiros capítulos da franquia em filmes dentro do filme. Eu achei isso bem triste e eu entendo que o Craven fez isso porque ele se recusou a fazer uma continuação da parte 6, que, como vocês viram na minha lista, é uma bomba relógio. Mas eu acho que ele podia ter feito diferente também. Ele podia ter deixado a história no mesmo universo dos A Hora do Pesadelo, mas com um elenco novo, personagens novos, com uma história nova envolvendo o Fred. Para mim faria mais sentido do que ele fez com esse aqui, que é um filme legal, que traz um Fred assustador, mas essa parte da metalinguagem é divertida, porém eu não gostei de ter ignorado o fato de que os outros filmes não aconteceram. Então, para mim, ele fica nessa posição da lista mesmo. O próximo filme da lista é um dos meus favoritos. Já falei sobre ele aqui no canal e para mim tem um valor muito nostálgico na história, na trilha sonora, nos personagens, na ambientação, que é A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos, trazendo os sobreviventes do terceiro filme com uma pequena mudança, onde aqui no quarto filme não é mais a Patricia Arquette interpretando a Kristen, e sim a Thursday Knight interpretando a Kristen. Isso acontece porque a Patricia Arquette ficou grávida na época das filmagens desse aqui, então ela não tinha como fazer esse filme. E trazendo o Fred Krueger ainda como uma figura pop, como no terceiro filme, matando das formas mais criativas possíveis. Tanto é que em poucos momentos ele usa a luva dele com garras. Ele usa outros meios de matar, né? Algumas mortes interessantes, como é o caso da Debbie, que vira uma barata, ou a morte da Sheila, que sofre de asma. Então, é um filme que eu gosto muito, principalmente porque, apesar de ter bastante mortes, apesar de ser um filme de terror, eu vejo ele por outro lado. É um filme que para mim foca muito na amizade dos personagens e na dor daquelas pessoas, né, vendo os amigos morrendo. Então eu acho isso muito legal. Então, para mim, qual é o principal problema desse filme? São as mortes. Tem uma criativa aqui, outra ali, mas no geral são fracas. Então, a maioria das mortes aqui são boas para fazer referências a outros filmes,
aos ícones pop, mas isso aí pra mim não soa nem criatividade. É uma referência e eu acho que o filme carece de personalidade com relação a isso. Se o Fred voltasse a ser um personagem de terror, trazendo mortes sangrentas e interessantes, esse filme poderia ser facilmente um dos melhores da franquia. Mas ele acaba se perdendo aí, né, no meio de tantos filmes, tantas figuras pop, fazendo referência a Tubarão, a Karate Kid, por exemplo, que ele perde identidade. Eu acho sim que ele merece ficar com a medalha de bronze, apesar de tudo isso. E a medalha de prata vai para A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos. Esse filme foi um marco na história do Fred, porque é aqui que ele muda de assassino e vira uma figura ícone pop. Aqui ele já não usa tanto a luva dele para matar, ele já usa modos mirabolantes envolvendo pesadelos e sonhos para poder atacar as vítimas. E aí a gente tem mortes muito criativas e o Fred se torna esse ser, né, bem caricato que vai acompanhando ele pelo menos até o parte 6. Esse filme também marca a volta da Nancy Thompson, que tinha sumido no segundo filme. E aqui marca a presença de outros personagens importantes para a franquia, como a Kristen, que nesse filme é interpretada pela Patricia Arquette, Joey, Kincaid, entre outros personagens que compõem os Guerreiros dos Sonhos, que são aqueles guerreiros que vão enfrentar o Fred nos pesadelos. Gente, esse é um filme muito marcante do A Hora do Pesadelo. Eu acho que para muita gente, depois do primeiro filme, esse aqui é o melhor. E eu entendo porque realmente é um filme muito divertido. Eu só acho que faltou um pouco mais de terror e também faltou uma trilha sonora boa em alguns momentos. No entanto, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, é um baita filme. Eu acho a capa original dele muito linda. Na verdade, do A Hora do Pesadelo, todas as capas antigas são melhores que as capas de DVD. Basicamente, esse filme fecha a história da Nancy e fecha a trilogia de uma forma bem legal. Se as pessoas quisessem parar de ver A Hora do Pesadelo aqui, ok, não ia perder muita coisa. Mas como sempre o dinheiro fala mais, aí fizeram parte 4, 5 e 6. Como eu mencionei, o 4 é um dos meus favoritos, eu até gosto, mas entendo também que ele não precisava existir. E aí fica pra vocês essa minha opinião de que A Hora do Pesadelo 3 é o segundo melhor da franquia também. E a medalha de ouro vai para A Hora do Pesadelo, o original. De novo, o primeiro filme sendo o melhor, né? Como aconteceu em outros rankings que eu já fiz. Só que, gente, não tem nem o que dizer. A trilha sonora desse filme, o mistério envolvendo o Fred, né? Como o fato de que aqui tudo é novo, de que a gente não sabe como é que o Fred opera e a gente vai descobrindo, né, quem é esse assassino dos sonhos, como é que ele surgiu. É muito legal. A Nancy é uma personagem carismática. Eu acho muito interessante que no começo da história, o que dá a entender é que a Tina é a protagonista, mas depois a história muda, dá um giro de 180 graus. E, gente, o Fred aqui é muito bizarro. Ele não fala muito, é de poucas palavras, ele gosta de matar e ele se diverte matando, mas sem ficar fazendo palhaçada. Aqui o Fred não é um palhaço fantasiado. Ele é um assassino sádico que quer aterrorizar. E o jeito que ele usa para aterrorizar são muito sinistros e bizarros. Não tem como não se lembrar da cena em que ele aparece pra Tina com aqueles braços enormes. Ou como ele pega o Glenn que tá dormindo, né, puxando ele pra dentro da cama. São momentos que marcaram não só a franquia, mas o cinema de terror em geral. A Hora do Pesadelo original, o primeiro filme, é um marco e, sem dúvida nenhuma, o melhor filme até então. Então, gente, essa foi a minha listinha do A Hora do Pesadelo, do pior ao melhor. Eu tentei ser bem racional, mas eu também agi um pouquinho com emoção, né? Porque
Se eu fosse um pouco mais racional, eu teria investido aí em algumas coisas. Mas é isso, não tem como ignorar os fatores nostalgia, momento em que tu assistiu o filme, né? Tudo isso interfere no ranking. Como eu mencionei, essa franquia pra mim tem mais filmes legais do que ruins. O Parte 6 é o único que eu realmente não gosto. Os outros eu já acho legalzinho pra muito bom. Mas e vocês, pessoal? O que vocês acham da franquia Hora do Pesadelo? Qual é o ranking de vocês e do que vocês concordam e discordam da minha opinião? Vão aqui e comentem que eu respondo se for necessário, tá certo? Então até o próximo vídeo. Tchau!